Amém, meus queridos irmãos? Quero então convidar você para nós darmos continuidade à nossa série. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Amém? Amém. Achamos? Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, irmãos, nós começamos a expor aqui esse importantíssimo sermão, chamado Sermão do Monte. Importantíssimo, porque esse sermão é um resumo daquilo que é mais fundamental: sabermos e vivermos, para que a gente venha ter uma fé viva, uma fé acesa, uma fé quente. Trata-se do modo como o cidadão do reino de Deus, que somos nós, que seguimos Jesus, os convertidos, trata-se então de como que o cidadão do reino de Deus vive. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma nova ordem que começa em Jesus, que foi estabelecida por Jesus. O reino de Deus, o mundo, como a gente tem falado aqui, é o mundo melhor, sonhado e desejado por todos ao longo de todas as épocas. O reino de Deus, ele veio para substituir o antigo sistema, a antiga forma de governo do mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, que essa forma de viver nesse mundo, que está debaixo de influência das trevas, Jesus veio substituir. E essa forma que jaz no maligno, ela está apodrecida, caindo pelas beiradas por causa da influência do pecado nesse sistema que rege as vidas, que rege as famílias, que rege os governos. Então esse sistema do mundo apodrecido, Jesus veio trazer e veio propor um novo sistema, um sistema maravilhoso, para que nós tenhamos um mundo melhor, chamado Reino de Deus. E Cristo inaugurou esse novo sistema de mundo, inaugurou com a sua encarnação, morte e ressurreição. Jesus, ele trouxe um novo mundo. Jesus trouxe uma nova sociedade e também uma nova humanidade, pacote completo. E se é novo mundo, uma nova sociedade, uma nova humanidade, então se é novo, logo precisa novos paradigmas, precisa de novas leis, novos princípios, novos valores. E o Sermão do Monte é um resumo disso. É sobre a vida no reino de Deus, nesse novo sistema. É como a vida é nesse novo sistema, debaixo do justo governo de Jesus Cristo. É disso que se trata o Sermão do Monte que nós estamos expondo. E essa é a terceira pregação dessa série do Sermão do Monte. E dentro das 7 subdivisões que eu mostrei para você lá na primeira pregação, dentro das 7 subdivisões propostas pelo teólogo John Stott para o Sermão do Monte, para esses 3 capítulos de Mateus, nós começamos domingo passado a estudar a primeira subdivisão dessas 7 que foram propostas por Stott. Nós começamos a estudar a primeira subdivisão, que vai tratar do caráter do cidadão do reino. Como é que é o caráter do seguidor de Jesus? Como é que é o caráter
daquele que professa, que jura a bandeira do reino. Como é que é o caráter dele? Que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vão tratar do caráter do cidadão do reino. E Jesus começa, então, o seu famoso sermão, descrevendo como que é o caráter do cidadão do reino, dessa nova sociedade, dessa nova humanidade que surgiu na história. Como são as pessoas que representam o reino de Deus? Quais são as marcas que essas pessoas carregam? Qual que é o diferencial delas para a antiga humanidade, para o antigo sistema? Qual que é o diferencial delas? Pois para um mundo melhor, gente, é necessário um ser humano melhor. Para um mundo melhor, é necessário uma outra humanidade. E Jesus nos oferece aqui, nas bem-aventuranças, na introdução do Sermão do Monte, Jesus nos oferece 8 marcas, ou 8 características, ou 8 virtudes desse cidadão do reino de Deus. Segundo Jesus, essas virtudes que essas pessoas têm, fazem delas pessoas abençoadas, fazem delas pessoas abençoadíssimas, na verdade, pessoas mais do que felizes, pessoas bem-aventuradas. Jesus chama elas de pessoas bem-aventuradas. É a presença dessas virtudes, dessas características, dessas marcas em suas vidas. A primeira e a segunda virtude, marca ou característica do cidadão do reino de Deus foram muito bem expostas aqui semana passada pelo Adrian. Se você perdeu, procura no YouTube. A primeira e a segunda bem-aventurança, as virtudes, foram muito bem aqui pregadas semana passada. A primeira delas é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, em primeiro lugar, ou a primeira virtude do cidadão dessa nova ordem mundial, começada por Jesus, chamada Reino de Deus, é uma pessoa temente a Deus. Essa é a primeira virtude do cidadão do Reino de Deus. Essa pessoa é realmente, não é fake, ela realmente é temente a Deus. O pobre de espírito é alguém que reconhece, como o Adrian já mostrou aqui, a sua miséria. Ele é pobre de espírito, ele reconhece a sua miséria espiritual, a sua incapacidade de resolver o seu problema, dos seus pecados com Deus. É alguém que reconhece que está no atoleiro, é alguém que reconhece que está muito mal espiritualmente, que está num estado caótico, impossível, sem chance alguma de ser revertido. Ele sabe que ele está perdido e que ele não tem como ele salvar-se por si mesmo, a menos que Deus o socorra, a menos que Deus venha até ele para tirar ele do atoleiro. O pobre de espírito é alguém totalmente dependente de ajuda externa, de uma ajuda que seja muito mais forte que a ajuda humana. É alguém totalmente dependente de Deus. O pobre de espírito sabe que ele precisa de Deus para ser feliz. Ele precisa de Deus para trilhar prosperidade nessa vida. Ele sabe que ele precisa de Deus para viver. Ele sabe que não há vida plena, vida digna, longe de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a vida desse homem, desse bem-aventurado que é pobre de espírito, a vida dele é marcada pelo respeito e
pelo temor a Deus. Ele tem Deus de fato acima de todas as coisas. Ele vive para agradar a Deus. Dá para se dizer que agradar a Deus é o seu respirar. O cidadão do reino é alguém, em primeiro lugar, realmente convertido, nascido de novo, interessado em Deus, preocupado em agradá-lo. Essa é a sua primeira marca, sua primeira virtude. E a segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 4. Muito bem colocado também aqui pelo Adler, que não é um choro, bem-aventurados os que choram, não é um choro por causa de perdas que você teve na vida, né? Esses dias bateram no meu carro, então eu me atraquei a chorar, porque eu lembrei que bem-aventurado é os que choram. Não, bateram no meu carro, mas eu não chorei não, graças a Deus não precisou chorar, foi tudo tranquilo. Mas não é choro porque você teve perdas, não é choro por causa de injustiças, de calamidades ou tragédias. Não está errado você chorar por essas coisas, mas não é disso que se trata a bem-aventurança ou a característica daquele que é um cidadão do reino. Bem-aventurado são aqueles que choram por causa dos seus pecados. Bem-aventurados são aqueles que choram os seus pecados, ou seja, a nova humanidade. O cidadão do reino de Deus, ele tem uma relação diferente com o pecado. Ele tem uma relação diferente com o pecado do cidadão do mundo, daquele que não pertence a Deus, que não nasceu de novo. Ele se relaciona com o pecado de uma maneira diferente. Porque o cidadão do mundo, ele que não tem Cristo no coração, ele não está nem aí para o pecado. Ele não está nem aí se os seus pecados ofendem a Deus. Ele dá de ombros para o pecado. Mas o cidadão do reino de Deus, ele é diferente. Ele não quer falhar. Ele não quer errar o alvo. Ele não quer ofender o santo Deus que o tirou do atoleiro, que deu vida para ele quando ele estava morto em Cristo. Ele não quer errar em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Enfim, o cidadão do reino de Deus, ele, quando peca, isso o entristece. Isso o deixa aborrecido. O pecado na sua vida é um incômodo. Ele chora os seus pecados aos pés da cruz. E ele se arrepende. Ele luta com a graça e com o auxílio do Espírito Santo que nele habita para abandonar os seus erros, os seus vícios e voltar ao caminho da prática do bem. Podemos dizer que esse cidadão do reino de Deus, ele tem um novo ímpeto que não há no cidadão que não pertence a Cristo, que não é um pobre de espírito. Dá para se dizer que ele tem um novo ímpeto que foi gerado nesse novo homem, que é o desejo de ser santo como Deus é santo. Então a segunda virtude do cidadão do reino dos céus é que ele tem nojo do pecado na sua vida e também tem nojo do pecado que há no mundo, que ele vê por aí. E a terceira e quarta virtudes do cidadão do reino, que o faz incrivelmente feliz, nós vamos ver agora. Então começamos pela terceira virtude. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Queridos, mansidão no grego, a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que está lá no grego é praus, se é que é assim que pronuncia, né? Mas é assim que se escreve.
Então, praus, no grego, que é traduzido por mansidão, significa alguém gentil, alguém atencioso, alguém humilde, alguém cortês, alguém que tem autocontrole. Mansidão, então, é o oposto de ira, é o oposto de irritação, é o oposto de milindre, de violência, que sempre termina em mágoas e amargura de coração. Então, são bem-aventurados, por assim dizer, pensando no conceito, na etimologia da palavra no grego e o seu significado, são bem-aventurados os que são capazes de suportar as cargas pesadas que muitas vezes são impostas pela vida, são capazes de suportar as ofensas, as injustiças, as mentiras e etc., sem tornar-se uma pessoa amarga, sem tornar-se uma pessoa azeda, ácida, tóxica. E sabe qual o segredo dessa pessoa, desse bem-aventurado, de suportar todas essas coisas, injúrias e calamidades, tristezas, etc., sem azedar? O segredo do manso, o segredo do manso está na segunda bem-aventurança. Não é à toa que a bem-aventurança dos mansos vem depois da bem-aventurança dos que choram. Essas bem-aventuranças estão interligadas. Então não é à toa que a bem-aventurança dos mansos vem depois da bem-aventurança dos que choram. Vimos que os que choram os seus pecados, choram suas falhas, seus erros. Elas têm com isso, quando elas choram, que elas confessam, reconhecem seus erros para Deus, elas têm com isso, faz com que elas tenham uma visão correta de si mesmas. Elas acabam não pensando mais de si, nem menos de si. Elas sabem, porque choram os seus pecados, porque têm nojo do pecado, porque são tementes a Deus, elas sabem que são pecadoras. E se elas forem seguir a linha de Paulo, que era um homem santo, que dizia que ele era o pior dos pecadores, elas sabem que elas são pecadoras terríveis. E então reconhecem isso diante de Deus. Agora, Lloyd Jones, um outro pastor, teólogo, diz que reconhecer os nossos pecados diante de Deus é algo que todo crente precisa fazer, mas é fácil. Difícil é aceitar que outros digam e apontem aqueles pecados que você reconhece diante de Deus, elas falem para você. Isso é difícil, porque na hora que elas fizerem isso, instintivamente você irá se defender, irá se justificar. Ou seja, eu posso me condenar, mas eu não aceito que outra pessoa me condene. Eu posso, como muitas vezes já fiz aqui, eu posso pregar e confessar que eu sou um terrível pecador. Mas se alguém no final do culto me chamar e falar, sim, você é um terrível pecador, talvez tome um soco na cara. Em outras palavras, nós não estamos prontos para aceitar que outras pessoas pensem ou falem de nós aquilo que nós reconhecemos e confessamos diante de Deus. Só que isso é uma grande hipocrisia. É uma incoerência que só poderemos resolver se tivermos a mansidão como virtude, cujo segredo dos mansos está em chorar os seus pecados e saber quem eles são. Pois
a mansidão faz com que nós sejamos gentis e corteses uns com os outros. Mesmo quando nos agridem, nos ofendem, nos falem os pecados que nós sabemos que temos. Então, a mansidão nos permite ser corteses, gentis, justamente porque nós temos uma visão ou uma estima correta de nós mesmos, porque choramos nossos pecados, sabemos sim que somos pecadores, então temos uma visão correta de nós mesmos. Segundo John Stott, ele diz o seguinte: olha, o homem verdadeiramente manso é aquele, olha que fantástico isso, é aquele que fica pasmo diante do fato de Deus e dos homens poderem pensar e agir tão bem a respeito dele, mesmo a despeito de quem ele realmente é, um terrível pecador. Isso então o torna sensível, gentil e humilde. Como é que pode as pessoas pensarem bem de mim? Porque eu sei realmente quem eu sou. As pessoas não conhecem os meus pensamentos, as minhas intenções, e elas acham que eu sou o máximo, mas eu sei quem eu sou. E assim é Deus, que sabe quem eu sou. Mas mesmo assim, Deus e as pessoas me tratam bem. O manso fica pasmo diante disso, e diante dessa indignidade de ser respeitado, tratado bem, ele se torna uma pessoa gentil, humilde e cortês com os outros. Mas atenção, normalmente nós usamos esse adjetivo manso, na maioria das vezes nós usamos isso para os bichos, não é? Tratando de animais, dos pets, né? Por exemplo, uma criança ou alguém se aproxima do seu pet e você diz: não, pode acariciar sim, pode se aproximar. Por quê? Porque ele é manso. Para os bichos, normalmente é uma virtude boa, não é? Normalmente, a não ser que você queira um cachorro, né, cuidar da sua propriedade, você não quer que ele seja tão manso, né? Mas na maioria das vezes você quer que ele seja manso, não vai atacar até os seus. Então, para os bichos, normalmente é uma virtude boa. Mas para nós modernos, quando nós usamos esse adjetivo para designar uma qualidade humana, geralmente é mais negativo do que positivo. Geralmente tem uma conotação de passividade, de alguém que não tem boca para nada, de alguém que não tem iniciativa, um banana. É uma criatura totalmente submissa e sem proatividade. Ou alguém que lhe falta gana, alguém que lhe falta vontade, ou, num certo sentido, uma boa agressividade. Pessoas assim pouco servem no nosso mundo moderno. Por isso que quando nós lemos de quando Jesus que bem-aventurados, felizes são os mansos, e ainda diz que eles herdarão a terra. Como assim herdarão a terra? Geralmente esperamos o contrário. Achamos que as pessoas mansas não vão conseguir nada nessa vida. Achamos que elas serão, na verdade, ignoradas, tratadas com desprezo, porque afinal de contas são os valentões, os arrogantes, os impetuosos que vencem. Mas a lógica de Deus e do reino de Deus é diferente, por isso que o reino de Deus é subversivo e uma contracultura. A lógica de Deus é diferente. Não é pela força que tomamos posse das heranças espirituais em Cristo, mas é pela mansidão. Dominamos o mundo através da auto-renúncia, do altruísmo,
que são marcas das pessoas que são mansas. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse, vai entre várias coisas, numa parte do versículo ele diz: nada temo, porque ele é um manso, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6,10. Então a ideia, nesse mundo moderno, a respeito dos mansos, não é muito boa. Mas agora eu quero desconstruir com você essa ideia aqui, quero levantar 2 pontos para tentar desconstruir essa ideia moderna e errada a respeito dessa virtude da mansidão, essa bem-aventurança dos mansos. Primeiro, então, que o termo grego, praus, usado para designar a virtude da mansidão, era um dos termos, no Novo Testamento foi escrito em grego, era um dos termos mais elevados no vocabulário ético grego. Quando alguém queria dar um alto elogio, rasgar, sai, né? É isso que a gente dá, né? Senta, né? Botar alguém lá em cima, usava esse termo. Aristóteles, um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, falava muito da virtude da mansidão em seus livros e muito na sua ética. Aristóteles costumava definir virtude como um meio termo entre os extremos. O que é a virtude? É aquilo que está no meio entre a falta e entre o excesso. Exemplo, pensando na relação com o dinheiro, numa extremidade, que é a falta, está o avarento. Na outra extremidade está o excesso, o esbanjador. E no meio está a virtude, o homem generoso. Essa era a maneira de Aristóteles definir e trabalhar as questões de virtude. Era aquilo que estava no meio do caminho entre as extremidades. Então Aristóteles definia a mansidão, do que é do que se trata aqui, nós estamos falando, ele definia a mansidão como o justo meio entre a ira excessiva e a falta de ira, ou a passividade. Então, a bem-aventurança, aqui dita por Jesus, bem poderia ser dita nessa perspectiva. Nessa perspectiva poderia ser dita assim, melhor dizendo: bem-aventurado o ser humano que sabe zangar-se na hora certa e que não se zanga quando não é o caso ou não é o momento certo. Ok, mas você pode estar perguntando, tá, e daí? Mas qual que é o momento certo de zangar-se? E qual não é o momento certo de zangar-se? Queridos, olhando para a Bíblia, para o ensino de Jesus, para a ética cristã, biblicamente, como regra geral, nunca é hora de zangar-se quando trata-se de nós, ou quando o alvo da ofensa somos nós. Que a Bíblia fala que nós não devemos pagar o mal com o mal. Alguém te fez um mal, então é algo que diz respeito a você. A Bíblia diz que você não deve pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que você não deve devolver o outro na mesma moeda. A Bíblia diz que você tem que dar a outra face. Então, biblicamente, nunca é hora de zangar-se quando nós somos o alvo da ofensa. É contracultural, não é fácil. Mas sempre é o momento certo de zangar-se quando a ofensa é sobre os outros.
A ira egoísta, ou o ego ofendido, quase sempre será pecaminosa. Mas a ira altruísta, em defesa de um oprimido, em defesa de um injustiçado, em defesa de alguém que não tem como se defender, a defesa altruísta pode ser uma mola propulsora de transformação moral, social, ética em nosso mundo. Então, portanto, a pessoa mansa não é aquela que não se zanga, porque até o cachorrinho que você diz que é manso tem hora que ele se zanga, né? Então a pessoa mansa não é aquela que não se zanga, mas a que sabe qual é a hora de zangar-se e pelo que é o certo ou vale a pena zangar-se. E aí nós temos da sabedoria e da graça de Deus para ir crescendo nessa maturidade e nessa experiência e nessa bem-aventurança que não vem pronta. Nós estamos em construção, esse caráter está sendo gerado em nós. Amém? O segundo ponto que eu quero levantar aqui na desconstrução dessa ideia moderna, errada a respeito de uma pessoa ser mansa, é que um outro significado, além desse que eu trouxe, um outro significado para a palavra praus no grego, que é usado quando temos ali a virtude da mansidão, é que ela era usada, essa palavra praus, manso, de mansidão, da virtude de mansidão, ela era usada para designar um animal domesticado, que é o que nós conhecemos então, né? Então ela era usada para designar isso, um animal domesticado, um animal que obedece os comandos do seu dono, que está educado na voz do seu dono, que se alinha à vontade do seu dono. Então, mansidão, na perspectiva, então a mansidão dessa bem-aventurança aqui, ela poderia também ser assim dito: bem-aventurado o ser humano cujos instintos, paixões e impulsos estão sob controle. Bem-aventurado o ser humano que aprendeu a dominar-se, que desenvolve e que é visível o fruto do Espírito, chamado domínio próprio ou temperança. Bem-aventurado ele é. Agora, irmãos, vamos falar bem a real. Sem Deus, o ideal do pleno autodomínio é quase inalcançável. Porque nós somos cheios de instintos, nós somos cheios de desejos, cheios de vontades, de apetites, que não é fácil ter uma pessoa totalmente autocontrolada. Mas aqueles que são pobres de espírito, aqueles que sabem que dependem de Deus para viver, para tudo, que choram os seus pecados, esses podem desenvolver a mansidão, graças ao auxílio do Espírito Santo, que neles habita, e a presença também dessas outras virtudes que colaboram para que essa virtude se desenvolva. Assim, bem-aventurado é aquele que tem o seu coração, que tem os seus desejos, que tem os seus anseios, os seus apetites em ordem, ou ordenados por Deus, que reina em seu coração. Amém? Porque um coração em ordem, um coração onde Deus reina, que Jesus manda e que Ele ordena os nossos apetites, um coração em ordem é um coração de alguém que dá passos certos na vida. É o coração de alguém que faz escolhas certas. É o coração de alguém que, na maioria das vezes, consegue evitar os maus caminhos. E se ele faz escolhas certas, dá passos certos, evita os maus caminhos, então com isso ele vai evitar sobrepeso na jornada. Porque cada passo errado, a cada escolha errada, a cada caminho errado, você está jogando peso sobre a sua vida. A falta de
mansidão traz peso, traz pesares sobre a vida. Traz o peso da culpa, o peso das intrigas, das amarguras, o peso do mal-estar, das discussões, o peso das consequências das escolhas, muitas vezes porque suas paixões, seus desejos estavam desordenados. Então, essas sobrecargas, elas acabam tornando a nossa vida e nossos dias piores, você não concorda? Fruto das nossas escolhas erradas, etc. Mas não dias piores para os mansos. A gentileza e a cordialidade nos livra desse peso. Porque o manso, ele não é dado às gritarias, às brigas, às discussões, às intrigas. Então ele vai ter menos peso jogado sobre o seu ombro, atrapalhando o dia, a vida, atormentando os seus pensamentos. E por isso que a Bíblia diz que ele é um abençoado, mais do que feliz. E por isso herda a terra. Por isso que tem essa promessa. Por quê? Porque vivendo assim, eles vão antecipar as alegrias da vida futura para a vida presente. Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é a vida futura que entrou no presente. É a realidade que estava destinada ao fim, mas que de repente começou no meio da história. E todas as suas bênçãos, não na sua forma plena, mas todas as suas bênçãos já estão disponíveis ao crente. E o manso é o crente, o cidadão do reino, que já vive as realidades do reino. Então ele consegue antecipar as realidades futuras para o presente. Amém? E isso torna a sua vida melhor, mais leve, mais rica e mais prazerosa. Os mansos sabem o que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso eles herdam a terra. Eles experimentam nessa terra, amém? O melhor, por causa das antecipações da vida futura. William Barclay disse a respeito disso: ninguém pode governar os outros até ter aprendido a governar-se a si mesmo. Não é verdade? Ninguém pode servir a outros até que não tenha aprendido a sujeitar-se a si mesmo. Ninguém pode controlar os outros até que tenha aprendido a controlar-se a si mesmo. Mas o homem que se entrega totalmente ao controle de Deus obterá mansidão, que vai capacitá-lo a isso, e ele vai herdar a terra. Amém? Amém. Glória a Deus, essa é a verdade. Então, um pouquinho disso é a bem-aventurança dos mansos, essa virtude. Mas atenção, não faz parte da mansidão bíblica ou da virtude do manso, não faz parte aceitar calado a injustiça sobre os outros. E por isso que agora a bem-aventurança dos mansos está antes da bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. Você vê como as coisas estão muito bem intercaladas e ligadas? E por quê? Que a mansidão não tem a ver com aceitar calado a injustiça? Porque senão a mansidão iria se corromper em passividade. E para isso não acontecer, nós precisamos da quinta virtude. Quarta virtude. Quarta, está falando da terceira. Da quarta virtude, ou a quarta marca do cidadão do reino. Amém? Que é o bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A quarta bem-aventurança não permite que a terceira bem-aventurança se corrompa. A terceira bem-aventurança depende da primeira e da segunda bem-aventurança, e assim vai. Na verdade,
Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Na verdade, poucos de nós, diante das condições de vida que nós temos, sabemos o real significado de fome e sede. Não sei se você sabe de fato o que é fome e sede. Sei que sim, dependendo da sua realidade de vida e o momento ou alguma experiência específica que você teve. Eu lembro de uma vez que nós estávamos fazendo o acampamento Mico e a galera se perdeu na trilha e não achava o caminho. Nós estávamos no meio de uma plantação alta e a galera não achava o caminho. Eles gastaram lá 2 horas naquele negócio, que era para gastar 15 minutos, eles ficaram perdidos naquela plantação e num sol de lascar. Eles foram tomando toda a água que tinha e eles ficaram sem água nenhuma. E agora eles já estavam no caminho, eles não tinham que achar água no caminho, um rio, qualquer coisa. E eu lembro que os meninos estavam tão sedentos, que tinha uma poça, uma valeta, algo nojento, terrível. Eles se abaixaram e começaram a tomar daquela água. Eu acho que naquele momento eles tiveram uma experiência de sede real que talvez nós desconhecemos. Então nós não sabemos, mas Jesus estava falando a um povo que entendia perfeitamente o que significam essas palavras, fome e sede. Naquele tempo, e debaixo do governo romano, oprimindo as nações, as pessoas, dá para dizer, que trabalhavam só para se manterem vivas. Elas comiam pouco e comiam mal. Aquele ditado que vendia o almoço para pagar a janta, para eles era verdade. Água potável e abundante não tinham como nós temos hoje. Fome e sede eram sentidas ao extremo e fazia parte da vida. Era algo que eles, volta e meia, tinham, real, com intensidade. O que Jesus queria ensinar nessa bem-aventurança, quando ele usou aqui esses termos, fome e sede, ligando a justiça? Jesus estava ensinando sobre a necessidade de desejos intensos. Não somente desejar a justiça do Rei de Deus, mas desejar muito. A pergunta de Jesus é: até que ponto ou com qual intensidade você deseja a justiça do reino de Deus aqui na terra? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até que ponto ou que intensidade você deseja isso? Você a quer assim como o faminto quer o pão, ou o sedento quer a água? É nesse nível que você deseja a justiça de Deus na sua vida, na terra, na sua família, na sua igreja? Uma coisa então que precisamos ponderar a respeito desse versículo é que ele nos fala sobre intensidade, sobre a intensidade do nosso desejo por justiça, que faz parte da virtude, da característica do cidadão do reino de Deus. Mas o que é justiça? O que é justo? Justo é tudo aquilo que é correto, é tudo aquilo que é imparcial, que tem a ver com equidade, que tem a ver com algo honesto, com algo íntegro, com algo reto. A justiça na Bíblia tem pelo menos 3 aspectos. E Jesus está dizendo que bem-aventurado é que eles têm fome e sede de justiça. A justiça na Bíblia, ela sempre trata pelo menos de 3 aspectos. Ela pode ser legal, moral ou social. A justiça legal, bem-aventurados são os que têm fome de justiça, a justiça legal diz respeito
há uma busca correta, ou a busca pela correta relação com Deus. Então, essa é a justiça divina na questão legal. Diz respeito ao cidadão do reino que tem um desejo de relacionar-se corretamente com o rei, que tem um desejo de fazer aquilo que é a maneira certa com Deus. Então, bem-aventurado é aquele que está atento a isso, que procura isso. Então, a justiça legal trata-se da justificação, como tornar-se aceitável diante de Deus, como ter uma relação correta com Deus. O bem-aventurado, ele aceita que é por graça, e por graça somente. E essa graça que o faz aceitável, ele estende sobre a sua vida, e essa graça ele estende sobre a vida dos outros. Só que os judeus achavam que não era graça, os judeus achavam que a sua relação com Deus, de maneira correta, ela vinha pela justiça da lei. Não era um favor imerecido, mas era um favor que era merecido, era através dos feitos humanos. A correta relação com Deus viria de uma vida regrada, viria de uma vida em perfeita obediência às leis de Deus, assim eles garantiriam a salvação. Ou seja, eles achavam que dependia deles, e eles precisavam fazer para merecer, assim seriam salvos e seriam mais amados. Mas Paulo diz que eles erraram feio. Paulo diz que eles falharam, porque procuraram a paz com Deus da maneira errada. Eles fizeram isso acreditando que viria através da justiça própria, dos seus atos, dos seus feitos, dos seus méritos. Eles erraram, quando na verdade, pelo contrário, eles deveriam sujeitar-se, assim como o pobre de espírito, que não tem o que barganhar, não tem o que dar em troca, ele não tem nada, ele é mais do que miserável, como ele trouxe aqui. Então ele devia se sujeitar àquilo que veio de graça, a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? E aceita que Cristo é o seu suficiente Salvador. Quando Cristo se torna Jeová de si pequeno, Senhor, justiça nossa. Amém? Aquele que se fez justo, aquele que recebeu a justa penalidade dos nossos pecados, fez justiça aos nossos pecados diante de Deus, que é santo. Jesus, justiça nossa, Ele é o nosso suficiente Salvador. Então, o cidadão do reino tem fome e sede de sujeitar-se e relacionar-se corretamente com Jesus, nosso Salvador, por meio da graça. A segunda justiça que a palavra de Deus, o segundo aspecto da justiça que a palavra de Deus traz, é a justiça moral. Então a primeira diz respeito a uma correta relação com Deus, essa aqui diz respeito a uma justiça de caráter, ou de conduta, que agrada a Deus. Então diz respeito ao nosso comportamento, às nossas ações, diz respeito a uma vida santa, a uma vida correta, a uma vida respeitosa e digna do Evangelho de Cristo. Jesus mais tarde vai contrastar essa justiça moral com a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus era meramente externa, era de aparência, enquanto que a justiça moral do reino é uma justiça interior, é uma justiça do coração, é uma justiça das motivações corretas que se traduzem em ações corretas. Mas primeiro, ela vai no interior. Não é só o que faço que importa, mas também a razão por que faço o que faço. Isso nós vamos ver ainda em vários ensinos no Sermão do Monte. Então o cidadão do reino, ele não está preocupado só em ter ações corretas,
uma vida de conduta exemplar, mas também em motivações corretas. Ele está diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, sondando suas motivações, para não só fazer o que é reto e aparentar algo diante dos homens, se diante de Deus ele está errado. Ele está preocupado também em ter motivações corretas. Então atenção aqui, a justiça bíblica não diz respeito apenas à correta relação com Deus de um lado, ou de uma correta conduta cristã do outro lado. Justiça não é só isso. Não é só disso que se trata a bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. Não é alguém que quer muito ter uma relação correta com Deus, está sempre vendo isso, buscando agradar a Deus, ou alguém que está buscando ser íntegro, reto e tal, ter um caráter legal. Não é só isso. Não é como se justiça fosse só algo particular ou subjetivo. Não, justiça bíblica também inclui a justiça social. Essa justiça que o bem-aventurado tem fome e sede com intensidade, ela tem esse tripé. Ela é legal, moral e social. E a justiça social diz respeito à busca pelo socorro, auxílio, alívio daqueles que padecem, daqueles que sofrem. Diz respeito à busca, por assim dizer, da libertação das pessoas que estão debaixo de alguma forma de opressão, pelo auxílio e ajuda daqueles que estão no estado de vulnerabilidade. Diz respeito também à promoção de direitos civis. Também diz respeito à justiça dos tribunais, também a integridade em negócios e honra nos relacionamentos. Luta por equidade, por direitos e oportunidades iguais a todos. Podemos chamar isso de, alguns podem chamar de empatia, mas talvez a palavra mais correta biblicamente seja compaixão. Não basta uma conduta moral impecável, não basta você ser uma pessoa extremamente íntegra, correta, se você não tiver compaixão no coração. Não ache que você é uma pessoa do bem, só porque você faz todas as coisas certas, se você não tiver compaixão. O reino de Deus é o mundo melhor que todos sonhamos. Esse é o reino de Deus. Só que não sem luta, gente. Tá pouco, né? Até muito falar de luta. Mas também tem a parte boa dessa luta aí, né? Mas não sem luta. O reino de Deus é um mundo melhor que todos sonham, mas não sem que a gente tenha que sujar as mãos. Não sem que a gente tenha que se envolver com o drama e o sofrimento das pessoas. Não um mundo melhor só para alguns. E por isso que congregar é ser assíduo, envolvido e participativo numa igreja local. Por isso que congregar fazer parte de uma comunidade nos ajuda muito nisso. Porque quando você congrega, você conhece vidas, você conhece pessoas, você sai da bolha, você sai do seu isolamento, você conhece casais, famílias, pessoas que estão sofrendo, casais que estão passando por dificuldades, que estão em crise, e você pode ajudá-los, aconselhá-los, socorrê-los, visitá-los. Você pode conhecer pessoas que estão num processo de solidão, e você pode chamar elas para uma refeição, para ter uma tarde, fazer um chimarrão. Você pode conhecer pessoas que estão em crise com seus filhos, e você pode ajudá-los. Você pode conhecer pessoas que estão passando necessidades, e você pode pagar um gás, uma conta de luz. Congregar é se envolver, é estar perto, é tirar você da bolha. Envolver-se com as pessoas. O cidadão do reino é alguém que se compadece da dor e do sofrimento dos outros, e até dos animais, por que não? Se compadece da dor, quer trazer alívio, auxílio, ajuda. Ele é engajado socialmente, ele faz diferença na terra, ele oferece alívio.
Amém, irmãos? Ser engajado socialmente, não precisa necessariamente você participar de uma ONG, mas está cheio de oportunidade de serviço aí. Tem várias ONGs, vários serviços humanitários, etc., que acontecem na nossa cidade, do seu lado. Você pode ser um fiel participante, você pode de vez em quando participar. Mas ser engajado também socialmente é você se engajar na sua igreja, saber das realidades que existem, das dificuldades que as pessoas têm, e você sujar as mãos, você sair da sua zona de conforto e tentar ajudar alguém. Você abrir mão de uma tarde de lazer na praça com a pipoca e o chimarrão para visitar alguém que está sofrendo, que está padecendo da sua comunidade, que precisa de um bate-papo, de um conselho, de ajuda. Amém? Então, o cidadão do reino, que tem fome e sede de justiça, ele é engajado. Ele faz diferença na terra. Ele oferece a mão, ele traz alívio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque eles ficarão satisfeitos. Talvez eles também tenham necessidades. Talvez eles também não consigam realizar todos os seus sonhos. Talvez não aconteça tudo aquilo que eles querem, mas de alguma forma fantástica eles são satisfeitos. Amém? Eles são plenos. Nada tendo, possuindo tudo. Amém? Eles são fartos, cheios, plenos. Eles não são vazios. Então, irmãos, nós vimos hoje aqui mais duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, que são tementes a Deus. Bem-aventurados os que choram, que têm nojo do pecado. Bem-aventurados os mansos, amém? Que não embravece o tempo todo, mas também sabe quando embravecer. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que têm fome e sede por aquilo que é verdadeiro, belo e bom. Amém? Para que essa justiça legal, moral e social do reino se estabeleça na terra. Essas são marcas que precisam existir nas nossas vidas que somos cidadãos. Em alguma medida, amém? Que você como cidadão do reino, em alguma medida, ela precisa estar ali. Você precisa trabalhar elas, você precisa olhar para elas, você precisa orar sobre elas, você precisa se arrepender, você precisa pedir ajuda do Espírito, você precisa aproveitar as oportunidades, porque Deus está gerando e construindo em nós essas virtudes. Afinal, nós somos cidadãos do reino, nós somos uma nova proposta de sociedade, nós somos uma nova humanidade que o mundo desconhece. Eles precisam olhar para nós, para a sua vida e para a igreja, para ver que nós somos uma sociedade alternativa. Amém? Então aqui estão 4 virtudes do caráter daqueles que são cidadãos do céu. Ainda veremos mais 4. Que o Senhor nos dê graça e força para assim vivermos e o representarmos nessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, vimos aqui já 4 virtudes do cidadão do reino de Deus. Deus, desse mundo melhor que todo sonho que já chegou, dessa revolução chamada Reino dos Céus. Senhor, ajuda-nos. Somos tão fracos, pequenos, incapazes. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa miséria. Deus, a desenvolvermos e a vivermos essas virtudes. Ajuda-nos a nos indignarmos, Senhor, com a nossa apatia e falta de fome, de sede e justiça. Ajuda-nos, Senhor, a reverter e não sermos tão irados e bravos, mas sermos verdadeiramente mansos, sabermos renunciar aos nossos direitos, termos domínio próprio, Deus, sobre os apetites. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a espelharmos as virtudes do Teu reino, para a glória do Senhor, para a glória do Teu reino fantástico, para que mais pessoas sejam atraídas a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para que também venhamos ao desenvolver essas virtudes, sermos pessoas abençoadas, mais do que felizes, em nome de Cristo Jesus. Dá graça à igreja e aos irmãos, é o que nós te pedimos. Amém. Amém.